Vamos então à segunda questão do nosso exame 21. O enunciado diz aí que Vinícius ele foi condenado pela prática de crime de porte de arma de fogo, né? De uso permitido até então, a arma de fogo aí. Ele tinha esse material bélico, ele tinha essa arma no seu estabelecimento comercial, estava lá no seu estabelecimento comercial, tá bom? Consta ainda que depois já de realizadas as alegações finais, tanto da acusação e da defesa, foi apresentado o laudo pericial da arma, né? Dizendo o potencial efetivo da arma de fogo e das munições apreendidas, né? Foi juntado após as manifestações das alegações finais, conforme eu falei. Aí tendo assim o magistrado sentenciado e condenando de imediato o Vinícius, tá bom? Aí vem a pergunta aqui, qual o requerimento deveria ser formulado em sede de apelação e tese processual nesse sentido aí, para afastar a sentença condenatória proferida em primeira instância. Ora, vimos aqui que já tinha ocorrido já as alegações finais. Primeiro, as alegações finais realizado pela acusação, aí abre prazo ali sequencial já para as alegações finais da defesa, e depois disso tudo aparece esse laudo juntado aos autos, que o juiz já, de posse ali do laudo, já acabou condenando o Vinícius aí, tá bom? E o que acontece? Nesse sentido, pode-se, o requerimento de anulação da sentença do magistrado, tá bom? Porque não abriu vista desse laudo no caso, para a defesa. Houve aí uma violação da ampla defesa, né? A defesa deveria ter acesso a esse laudo, no que tange a defesa técnica, no caso, e também do contraditório, apresentado ali um laudo, e eu tenho que ver para poder realizar o princípio do contraditório, o princípio constitucional, da ampla defesa do contraditório. Por isso que tem que ter um processo legal, um processo justo, né? Aqui não houve paridade de armas, vamos dizer assim, né? Então, aqui, a resposta não fala qual o fundamento em relação que vai se pleitear a anulação, a nulidade da sentença do juiz, que no caso seria ali, não encontrou em nenhum dos incisos do 564, 1, 2 ou 3, vamos ali para o genérico, 564, inciso 4 do Código de Processo Penal. Eu fundamentaria por ali, tá bom? Seguindo aqui, confirmando os fatos, qual tese de direito material, aí já estaríamos em direito material, poderia ser alegado para buscar uma condenação mais branda em relação ao quanto da pena de Vinícius. Claramente ali foi observado, nós temos que ter uma ciência quando falarmos em Estatuto de Desarmamento, a posse e o porte. A posse, para nós não confundirmos, a posse eu tenho o material bélico, eu tenho a minha arma e munição dentro da minha casa, ou se eu sou sócio-gerente, e a questão falava que o Vinícius era gerente do estabelecimento comercial e ele utilizava essa arma para algum perigo que pudesse acontecer, algum problema de assalto, ele deixava essa arma guardada no seu estabelecimento comercial. Isso chama-se de posse. Eu tenho a arma guardada no armário, eu tenho a arma guardada na gaveta, realizo todas as medidas de segurança, se eu tiver criança em casa, para não ter acesso, a criança não pode ter acesso, eu não posso me omitir a isso. Então isso chama de posse. A porte, eu tenho a arma comigo, trazer consigo, né? Não tem aquela situação? Trazer consigo a arma, isso é porte. Eu estou na rua com uma arma de fogo, eu tenho permissão para andar armado na rua, isso é porte de arma de fogo. E ele foi denunciado por porte. Então, erroneamente, o Ministério Público realizou a denúncia, apresentou a denúncia, o juiz aceitou a denúncia, deve ter se falado lá desde a resposta à acusação, já estamos em alegações finais, mas aqui poderíamos pedir a desclassificação do crime de porte para o crime de posse. O crime de posse aqui, previsto no artigo 12 da Lei 10.826, que é o Estatuto do Desarmamento,
fala que é possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório, aí vem falando. E no final fala, desde que o titular seja o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa, e o Vinícius era. Tá? Dá uma olhadinha no artigo 12 aí da Lei do Desarmamento, vai ver, e ver o 14, a diferença aí, gritante nesse sentido aí. Então aqui, pediremos a desclassificação para que aí sim, poderia amenizar a situação aí, a pena do Vinícius, tá bom? Então essa é a conversa aí a respeito da questão 2 e vamos caminhando.